Nesse momento eu só gostaria de realmente agradecer. O pastor se adiantou, já foi falando tudo que eu havia preparado para dizer. Durante esse período a gente realmente às vezes fica um pouco ansioso, porque a gente quer realmente apresentar o melhor ao Senhor. E em alguns momentos a gente fala assim: pai, tá difícil, eu gosto da posição Alex. Mas glória a Deus, porque realmente os irmãos entenderam. Então eu gostaria de primeiramente agradecer pelo esforço de cada um. A gente sabe que é difícil, é complicado, a gente dia a dia, hoje a gente vive num mundo moderno que geralmente as 24 horas não são suficientes para tantas coisas que a gente tem que fazer. Mas nós tivemos aqui pessoas vindo já do trabalho, alguns com algum problema com as suas famílias, mas escolheram a melhor parte, que ela está aqui adorando ao Senhor, se preparando para entregar a Ele o melhor louvor. E eu gostaria de agradecer, às vezes, nominalmente, só que eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu gostaria de agradecer de uma forma geral. A nós não faltou nada. Toda vez que eu falo sobre o musical que envolve a igreja toda, o que Deus sempre me toca é trabalhar a união do grupo. Às vezes, aquele irmão que não tem costume de falar com o outro, porque tudo corrido, né? Mas termina o culto, vai embora. E quando vem ao ensaio, quando se prepara, às vezes precisa trocar alguma mensagem, acaba ali estreitando a comunhão. Às vezes um grupo que está um pouquinho desanimado em preparar, não, você vai participar assim, aquele grupo se reúne novamente e torna a ensaiar, torna a ter um convívio para preparar o melhor ao Senhor. Então, não nos faltou nada. Ontem a gente esteve aqui com o Ministério de Louvor e não faltou nem comida, porque a gente estava com fome e nos deram de comer. Desceu aqui bem alimentado ontem, as irmãs aqui do Ministério de Evangelismo nos auxiliou em tudo, nos deu almoço, depois a gente subiu para continuar sem elas, lavaram a louça e não cobraram nada por isso. O nome disso é amor, é comunhão. E que isso realmente seja cantado a cada dia, não apenas hoje. Hoje a gente está reunido em prol de um musical, de cantar sobre o Redentor. O pastor daqui a pouco já, durante a introdução, ele vai estar trazendo uma mensagem para vocês a respeito do Redentor, mas acima de tudo o amor dos irmãos. O amor um pelo outro, o entender, o se negar. Às vezes a gente está em grupo, a gente sabe que a gente tem que se negar. E houve realmente aí, graças a Deus, muita ação. Porque a pessoa que acaba, de repente, de frente para a igreja sou eu. Mas por trás tem muita gente. Mas não, ao lado tem muita gente. Porque é um grupo de todos os líderes. É líder do Ministério do Louvor, é líder das mulheres, dos homens, das crianças. Então, eu estou representando, mas já tive apoio de todos. De eles buscarem os seus liderados, interagirem para que a gente pudesse prestar o melhor ao Senhor. Então, antes de a gente começar a parte do musical em si com a palavra do pastor, eu gostaria de convidar a igreja, porque a gente vai cantar um pedacinho daquela canção, Tiago, Corpo, Família. Gostaria de convidar a igreja forte de pé. Vamos adorar ao Senhor, que você tinha recebido um novo coração do Pai. Esse é um tipo de canção, geralmente, que os alunos cantam, sempre olhando para o alto, adorando ao Senhor. Mas essa canção você não vai apenas olhar para o alto, você vai olhar para o seu irmão e vai declarar que precisa dele, que você necessita dele, que junto nós somos um corpo, nós somos uma família. Recebi um novo coração do Pai. Recebi um novo coração do Pai.
encerrando a parte introdutória. Que coisa boa desfrutar desse momento. Está lá o nosso tema, o Redentor, a história mais linda a ser contada. Como começa uma história? Era uma vez. Só que essa história, irmão, do Redentor, ela começa muito antes de todas as coisas. Deus pensava na eternidade passada em construir o mundo, em criar o mundo e todas as coisas. E nesse pensar de Deus, nesse planejar de Deus, Deus viu lá na frente, porque entre os atributos de Deus está a onisciência. Isso é a capacidade de conhecer o passado, o presente e o futuro. E viu Deus lá na frente que a sua obra-prima, que aquela criação mais importante, que aquela criação mais linda que Ele criara com as suas próprias mãos, que seria a sua imagem e semelhança, perderia o foco, perderia a direção e o caminho, e precisaria de alguém que pudesse apontar o caminho novamente. Bem, a história se transcorreu, vamos viver no Velho Testamento momentos em que tudo caminhava para isso. Mas um dos livros do Velho Testamento que impacta a gente quando lemos é o livro de Jó. Que coisa interessante. O livro de Jó foi escrito 2500 anos antes de Cristo. Então é um dos mais antigos livros da Bíblia, porque a história da Bíblia começa a ser contada a Deus por Moisés, depois que o povo de Israel ele entra na Terra Prometida. E Deus então começa a relatar a história da criação, do Gênesis, capítulo 1 até o 10, e depois Deus dá sequência à história. Mas Jó, no capítulo 19, 25, ele faz uma afirmação estarrecedora que acompanhou o mundo por toda a eternidade. Disse ele: porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Coloca lá para mim, ô Mateus, Jó 19, 25. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória. Se perguntava se o moço era profeta, era. Ele era profeta. Porque o Redentor que ele ainda não conhecia e que haveria de vir, Jesus, ele se levantaria sobre a terra. E aqui o texto que nós temos na introdução, ele vai tratar exatamente da ressurreição de Cristo Jesus. Muito bem, esse Redentor veio, irmãos, na plenitude dos tempos. Ele chegou, e chegou de uma maneira assim suntuosa, quando a natureza se preparou e o esperava, estava tudo pronto. Ele chegou então, e de uma maneira assim muito diferente do que se espera um rei, uma autoridade. Jesus chega no momento quando a terra estava em alvoroço, ocupada, e não havia lugar para Jesus, nem no coração, nem no coração do povo, e nem também nas estalagens lá na cidade onde Jesus nasceu, em Belém da Judéia. E Jesus recebe como primeiro bercinho uma manjedoura. Meu Deus! As primeiras vozes que ele ouviu, além de Maria e José, com certeza foram dos animais, porque os anjos cantaram lá nos céus quando anunciou que Jesus nascera, mas que ouviram o coro angelical cantando hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome de Jesus, foram os pastores do campo. Mas agora ele já estava entre nós. E chegou mesmo sem ser notado, mesmo sem ser percebido. Jesus chegou e agora já estava entre nós, com uma missão. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem, por amor, por me amar e te amar, ele veio nos buscar e salvar, porque nós estávamos perdidos. O que motivou Deus planejar dar seu Filho para resgatar a humanidade antes mesmo da fundação do mundo?
João vai explicar isso para a gente, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O grande amor de Deus. Como explicar o amor de Deus? Ou melhor, como explicar o inexplicável? Então, como nós não vamos conseguir explicar o amor de Deus, vamos apenas ver como João o visualizou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tanta intensidade, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a missão deste Redentor era tirar você que estava condenado à morte e transportá-lo para o reino do seu amor e tornar você que que estava condenado à morte eterna e ao afastamento de Deus, a um lugar semelhante ao de Jesus. Na casa do meu pai, disse ele, há muitas moradas. Vou eu preparar lugar para vocês e voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cumpriu o seu ministério com tanta beleza e simplicidade. Tornou-se o mais simples dos servos, o mais humilde. Quando ele estava pronto para concluir o seu ministério, ele dá um dos maiores exemplos de humildade. Na casa de Simão, ele pede uma bacia e dirige-se aos seus discípulos, lavando os seus pés e os enxugando. E, queridos, não havia nele, no coração dele, nenhuma exigência. Ele apenas esperava que nós pudéssemos amá-lo. Porque João diz, nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. Então, irmãos, essa história é a mais linda a ser contada, porque ela se transforma em realidade. Uma história é um fato que aconteceu e ficou registrado. Mas a história de Jesus não. É um fato que aconteceu e ficou registrado. E Jó disse, meu Redentor não morreu, o meu Redentor está vivo. Então, quando Jesus ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita, as palavras de Jó, elas tornam-se como as mais atuais possíveis, porque ali estava aquele que venceu a morte, ali estava aquele que veio nos buscar, e ele preparou tudo para nos ter com ele na eternidade. Primeiro preparou o caminho, Evangelho de João 14, versículo 6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Escreveu Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Em segundo lugar, Jesus preparou a cidade. E estamos estudando a carta de Hebreus e vamos chegar nesse momento onde está escrito que ele nos preparou uma cidade construída não por mãos dos céus, e ele está nos aguardando lá. Em segundo lugar, ele nos preparou um paraíso. E no momento em que deixarmos esse corpo de pecados e essa casa transitória, o nosso espírito ele vai adentrar por um paraíso e ali nós estaremos vivendo na presença dele. Evangelho de João, capítulo 17, é um dos mais lindos capítulos da Bíblia, quando Jesus ele intercede a Deus por nós. Ele fala assim, Pai, eu dei para eles a vida eterna, eu restaurei neles o nosso projeto original, porque eu e você nascemos para ser eternos. O pecado de Adão nos condenou à morte, mas veio o Redentor e nos redimiu do poder da morte e do inferno. O apóstolo Paulo canta isso em 1 Coríntios 15, capítulo 50 a 57, e Paulo pergunta, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que o meu Redentor veio, e ele nos dá a vitória através de Cristo Jesus. Então, irmãos, esse Redentor, ele veio, morreu,
ao terceiro dia ele ressuscita. E a primeira pessoa a quem ele se revela era a sua apaixonada Maria Madalena. Eu, quando eu usar essa expressão, ao usar essa expressão apaixonada, eu quero declarar que discordo da Vinci, do quadro pintado. Maria Madalena não foi amante de Jesus. Existe uma diferença entre amar e ser amante. Amar é aquela pessoa que doa aquilo que é e tem em função do amado. Ela não está preocupada. Amante está relacionado mais à vida íntima, à vida sexual. Maria Madalena não transou com Jesus, como querem dizer os homens desta geração. Pelo contrário, ela amou e soube amar a Jesus como nenhum outro. E chorando ela ao sepulcro, depois que Pedro e João retornaram, Jesus aparece e ela, pensando que fosse o zelador, o jardineiro, ela pergunta: você sabe onde colocaram o corpo dele? Porque eu vou buscar. Eu vou lá buscar. Estou sozinha, mas eu vou buscar e vou trazer. E Jesus, olhando para ela, fala assim: Maria. E ela, olhando e reconhecendo que era Jesus, ela responde Rabone. Na tradução que lemos, está escrito mestre, mas Rabone, a tradução original dele é meu mestre. E assim, queridos, começou essa história desde o Éden, ou melhor, desde o Éden começa a história do Redentor, porque Deus sabia que Adão não se manteria fiel, mas esse Redentor, ele permanece fiel até hoje. E se a minha e a tua vida foi mudada, e se a minha e a tua vida foi transformada, é porque esse Redentor, ele não apenas vive, ele está vivo. E mais ainda, ele vive em nós. E como diz a palavra, Cristo em nós, esperança da glória. Quero, Alex, que o trabalho de vocês seja coroado pelo Espírito de Deus, com toda a graça que o Senhor merece e que vocês irão apresentar. Bem-vindo, igreja, ao musical O Redentor, a mais linda história a ser contada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: toda história começa em um livro, e aqui está o livro que conta essa história. Paulo, a pastor, a Bíblia tem 66, é verdade. O livro da Bíblia que conta essa história mais linda para você é o Evangelho de João. Então comece a ler essa história do Evangelho de João e você vai se apaixonar por ele, por esse Redentor, porque ele vive. Ele vive. Ele está vivo. Alex, é contigo. Deus abençoe os irmãos e já agradecemos pelo trabalho e creio que será maravilhoso. Eu não aguento mais essa vida. Que desgraça! Todo dia é isso. Estresse no trabalho, estresse no trânsito. Eu não aguento mais. Que isso, João? Eu te pergunto. Cara, cadê minha comida, mulher? Cara, chega assim todo dia. Chega assim todo dia, eu tenho mais o que fazer. Eu tô duro no trabalho, eu chego em casa, não tem uma comida pra eu comer. Para de gritar. Eu não aguento mais. Você está fazendo da nossa vida um inferno. Não tem paz nessa casa, não. Eu que não aguento mais. Todo dia é isso. Nosso filho vê as nossas discussões desnecessárias que você que cria. Esse adolescente aí não serve pra nada. Vambora! Vambora! Pô, vambora! Tá fazendo o quê? Estudou hoje? Fez o quê? Vambora! Se adianta. Eu, hein? Pô. Vou ver televisão, vou ver televisão e eu não quero. Cala a boca. Não faz isso pra mim. Cala a boca. Vou ver televisão, não quero que ninguém me atrapalhe, tá ouvindo? Ninguém te atrapalha, você que perturba todo mundo.
Não me estressa não, tá, por favor. Um dia cansativo de trabalho, não tem um grão de comida para eu comer. Quer dizer, eu trabalho o dia todo e essa palhaçada todo dia. Ô mulher! 500 canais na televisão e nenhum presta! Olha só, você só sabe reclamar o tempo inteiro, foi você que contratou isso. Eu que contratei isso. Foi Não, você. agora eu quero ver o que eu vou assistir. Cheguei em casa, não tem nada para comer, não tem nada para eu fazer. Que isso? Que é isso? Você tá me achando um cara idiota? Olha só, não fala assim com ele não, tá? Ele só tá te dando uma fita pra você assistir. Uma fita de vídeo. Você não Um tava... VHS dos anos 90. Olha só, Vocês estão me achando com cara de quê? Quer dizer, eu chego em casa cansado, vocês acham que eu vou assistir uma história velha dessa? Vai, porque você tava reclamando que não tinha nada pra você assistir, agora você vai assistir. Vai assistir. Quer dizer, está dizendo aqui, o Redentor, a história mais bonita de todas. Quem dirigiu isso aqui? Tom Cruise? Vamos assistir pra você descobrir? Você sabe me estressar, hein? Não, vamos lá. Eu espero que isso aqui mude a minha vida, porque eu não aguento mais todo dia isso. Vamos ver, né? Vamos ver se isso ainda funciona. Que isso? nós vamos contar uma história bem curiosa. Prestem muita atenção, pois talvez você se identifique com ela. Em um jardim havia vários tipos de árvores, flores lindas. E cada árvore dessas, nós temos 4 árvores em especial.
Todas elas tinham um sonho diferente. Cada uma delas eram lindas e tinham o desejo de ser algo grandioso. Queriam se tornar árvores famosas. E hoje nós vamos compartilhar que sonho eram esses que essas árvores tinham. A primeira árvore tinha o desejo de crescer, ser muito grande e se tornar uma grande casa. Uma casa com vários cômodos para receber pessoas ilustres, grandes eventos. Essa aqui é a nossa primeira árvore, que gostaria de ser, essa aqui é a árvore que gostaria de ser uma grande casa, bem grande, com vários cômodos, para que essa árvore se tornasse muito conhecida. A nossa segunda árvore queria ser uma grande embarcação. Nessa embarcação, ele gostaria de transportar muitas autoridades em suas vitórias nas guerras. Então, ele não queria ser só uma simples árvore no bosque, no jardim. Ele queria se tornar uma grande embarcação. A nossa terceira árvore, que aqui está, essa árvore linda, o sonho dela era ser uma grande mesa maciça, na qual as grandes autoridades iriam se assentar nos grandes eventos, né? Essa grande mesa iria receber pessoas importantes, não ia receber qualquer pessoa, não ia ser só uma árvorezinha qualquer, ia ser uma árvore que se tornou uma grande mesa, daquelas bem caras, sabe? Que a gente vê nas lojas. Era essa que ela queria se tornar. A quarta árvore queria se tornar uma grande escultura. Mas não é qualquer escultura, sabe? Ela queria ser uma escultura onde ela pudesse ficar numa árvore muito famosa, num país muito visitado, onde todas as pessoas que fossem naquele país fossem querer vê-la. Afinal, ela era uma escultura muito famosa. O tempo passou e passou. E com o tempo, muitas coisas também mudaram. A primeira árvore, vocês lembram da primeira árvore? Que gostaria, né, de ser uma grande casa? Ela, que sonhava, né, em ser uma casa grandiosa, se tornou a manjedoura que acolheu o lindo bebê Jesus, o Salvador da humanidade, o nosso Salvador. Que grande privilégio teve essa árvore, não é mesmo? A segunda árvore, que sonhava em ser uma embarcação poderosa, se tornou o barco que transportou Jesus e seus discípulos. Vejam que maravilha foi para essa árvore poder transportar o Mestre Jesus e seus discípulos. A terceira árvore, que sonhava em ser uma mesa maciça para receber autoridades, se tornou a mesa da Santa Ceia, na qual recebeu Jesus, seus apóstolos e discípulos. Jesus, o Rei dos Reis, se assentou na mesa para o grande evento da última ceia. A quarta árvore, que pensou em se tornar uma esplendorosa escultura em uma cidade, se tornou a cruz a qual Jesus, o nosso Salvador, foi crucificado. Essa árvore esteve presente no momento em que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados, quando seu sangue foi derramado por amor a mim e a você, mudando toda a história
pois no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus morreu por nós, ele ressuscitou e vivo está. E você e eu, o que temos dado a ele? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. O céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível.
de alguém que recebia aqueles que ninguém gostaria. Quando você se aproximou, meus olhos estavam fechados. Era aquela multidão que não te via. Tentaram nos afastar, mas o amor que ali seguia veio até mim me curar, mostrando para o mundo que o Rei estava servindo, curando, libertando e muitas vidas transformando. Numa cidade chamada Jericó, anunciar que Jesus ia passar. Havia um homem enviado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouvi que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Naquele instante, a multidão dando clamor, diziam eles: ele não pode te ouvir, não podes alcançar o mestre, não adianta insistir, pois está longe, ele não vai te ouvir. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar esse homem que ele dá, pois o clamor mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, atendendo a ele, disse: vai, filho. Glória a Deus, A tua aleluia. fé te Glória a Deus. Oh, A glória. tua fé te salva. Aleluia. Glória a Deus. Te salva. Glória a Deus. Mas marcou muito em antes e depois dele. Essa história
história é um relato de um amor diferente, um amor incomparável, eterno, infinito, imutável, soberano e incondicional. Essa história nos revela um amor que cuida quando não queremos cuidar, que nos guia quando estamos perdidos, que nos direciona quando não sabemos mais para onde ir. Esse é um amor que nos constrange. Não há igual o seu amor, é infinito. Amar alguém sem querer nada em troca é mesmo um gesto inaudito. Onipresente está em todos os lugares, nunca deixe um servo seu caído. Dá perdão mesmo se o seu agressor passar de lado e não pediu. Ele é o dono do amor. Não
cuida, ele zela, ele cura mesmo ferido. Esse amor se doa, esse amor se entregou por mim e por você. Se isso não é amor, tudo perde o valor.
troca desse amor, meus pecados carregou. Seu amor por mim foi tão grande que nem a morte te segurou. Então ressuscitou e hoje vive em mim o amor que me resgatou. Mas hoje ainda está o Salvador lavou meus pés, Deus a seus pés nosso pecado carregou, com majestoso és, o amor perfeito brilhará, e todos vão te eu tenho paz em ti. Jesus morreu naquela cruz para salvar a mim. Teu nome, Deus, é vencedor.
Quer mudar todo o seu ser, se quiseres a vitória, o teu sangue a poder, seguir na própria morte, tua vida derrotou, a tua prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ele ressuscitou.
Seu toque era diferente, me lembrava o amor de alguém. As palavras que me dizia com tanta sabedoria me remetiam ao ensino que eu ouvia. O jeito manso me conduzia a um amor que eu conhecia. Mas no partir do pão, reconheci, meu Salvador estava ali e hoje está aqui. Aleluia. Glória a Deus.
nossos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Nós vamos a Tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou, e a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E é só na Tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou. Na nossa casa, vamos adorar, preparamos a mesa, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E nós vamos a Tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou, e a partir do pão, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E a só da Tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou. Nós amamos a casa,
Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha esposa. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Não há nada melhor do que reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós vamos nos amar para sempre agora, até Ele voltar. Ele voltará. Ele voltará para nos buscar. Nós vamos subir, em nome de Jesus. A Deus toda a honra, glória e louvor. E a vocês que prepararam essa obra tão linda, que vieram num tempo difícil, com chuva, a gratidão do pastor e o louvor do Senhor. Nada que fazemos para o Senhor, ele fica primeiro sem ser observado. Os olhos do Senhor veem todas as coisas. E segundo, o que fazemos para Deus, nada que fazemos para Deus fica sem recompensa. Então, irmãos, saibam que na coroa de vida de vocês, hoje vocês colocaram mais uma bela estrela de louvor e de adoração a Deus. Se os anjos perguntarem que estrela é essa que acabou de ser colocada na coroa do Alex, aí a resposta será a estrela de louvor maior, de gratidão, de adoração, de exaltação do nome do Senhor nosso Deus. Foi um trabalho muito lindo, meus parabéns. Um musical de quase 1 hora de trabalho envolvendo toda a igreja, todos os grupos, e todos afinadíssimos. Todos bem ensaiados, preparados, não tem nada a acrescentar. Pelo contrário, só podemos dizer: Deus seja louvado. Eu quero que o meu amigo Alex venha aqui e ele faça uma oração de gratidão a Deus, entregando ao Senhor essa obra-prima, essa obra de arte que nasceu no coração dele e que teve a participação, o amor, a dedicação de cada um de vocês. Entrega tu mesmo, Alex, ao Senhor, porque para Ele vocês fizeram esse trabalho. Aleluia. Meu Deus, amado Pai. Hoje, Jesus. Porque nós podemos, Senhor, menos ser um faro, Senhor. Menos, ó Pai, sem ter atrativos nenhum, Senhor. Tu nos olhas como filhinhos e filhinhas teus, ó Pai. Ó Pai, nesse momento, Senhor, só quero te agradecer, Senhor. Ó Pai, embora, Senhor, nós temos lutas, ó Pai, nós temos batalhas, Senhor, Tu sempre é conosco, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque essa noite junto, ó Pai, cada membro da igreja, ó Pai, visitantes, nós podemos declarar que, Senhor, a vitória. Vitória foi dada ao Filho de Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque entendemos, Senhor, que a morte não venceu. A morte não venceu, Senhor. Senhor, que amor é esse, Senhor? Ó Pai, foram canções, ó Pai, que só relataram, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, a Sua compaixão para os Seus filhinhos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos dado, Senhor, cada dia, Senhor. Tem nos dado força, Senhor. Tem, ó Pai, nos levantado, ó Pai, acordado, Senhor, porque entendemos, ó Pai, que tudo é para Ti. Toda honra e glória é para Ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pelas curas, ó Pai, que tem ministrado para a Tua igreja, Senhor. No meio, ó Pai, desse coral, Senhor, de cada grupo, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, durante esse período, quantos estavam enfermos, ó Pai. Mas todos estão aqui, Senhor, te adorando, ó Pai, te exaltando, ó Pai. Reconhecendo, Senhor, que ao terceiro dia, Senhor, tu saíste daquela tumba e ressuscitaste, ó Pai, para nos redimir, Senhor. Não existe acusação de Satanás, Senhor. Nada, Senhor, contra nós, Senhor, porque o Teu sangue, Teu precioso sangue nos lavou, Pai. Ó Pai, só peço, Paizinho, para que continue conosco, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Não existem palavras, Senhor, para agradecer.
agradecer, Senhor, tudo que tem feito, Senhor. Não existe palavra, Pai, para poder descrever o seu amor, que é acima de todo e qualquer amor, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Eu peço em meu nome, Senhor, e no nome dos nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado em nome do amado Filho Jesus. Amém. Lindo, Alex. Parabéns então a todos por esse trabalho tão magnífico. É a expressão.